isso é um processo que não tem como você falar que é só porque ele ficou com uma alteração motora, que ele tem dificuldade para andar. Não é isso. Você está falando que a pessoa está dependente para se vestir, para tomar banho, para se fazer higiene, para fazer a barba, para comer, para levantar da cama, para caminhar, tudo. Quer dizer, você tem uma mudança, não é a pessoa e todo mundo muda. É uma outra relação. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Gente, o papo aqui já está tão bom que a gente estava conversando. Já podemos ir gravando, né? De tamanha tranquilidade e intimidade que a gente já está aqui. Ju, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber. Vou te ser sincera, foi uma surpresa para mim quando a gente está fazendo a curadoria, procurando as pessoas, a questão da fisioterapia unida à neuromodulação, e como já tinha sido um assunto que me encantou muito pela possibilidade de talvez aí uma cura, né, para dores e para problemas que nos têm acometido tanto, como depressão e ansiedade. Então eu falei, gente, uma fisioterapeuta que está fazendo esse trabalho, quero conhecê-la e bem-vinda, apresente-se, fale com a nossa audiência, vamos conversar bastante hoje. Bom, é um prazer estar aqui. Também é uma novidade, assim, né, conhecer a Carol e esse trabalho incrível que você está fazendo, né, parabéns pelo seu projeto. E falar sobre a minha atuação hoje na área da saúde, saindo um pouco, né, da fisioterapia neurológica, que é a minha especialidade, né, já há mais de 20 anos, e entrar um pouco nesse universo da neuromodulação, que atua também sobre doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Isso faz a gente abrir a cabeça e entender um pouco mais sobre a natureza do indivíduo e de que forma a gente pode enxergar essas pessoas de uma maneira mais global, interagir com outros profissionais e ter resultados melhores para essas pessoas, né? Sem dúvida, a gente não tem como separar a parte física, né, que a fisioterapia atua muito, a gente sempre acaba ficando muito nessa área, mas a gente também entender um pouco e acolher essa questão emocional que faz parte dos pacientes que a gente atende, porque a dor física ela também pode ser uma dor emocional, né? Então, uma dor da alma, uma dor que vem de outras questões, enfim, da vida, a gente acolher um pouco disso e poder direcionar esse paciente, essa pessoa, para um tratamento mais adequado, né? Mas é isso, me apresentando, eu sou Juliana Marim, sou fisioterapeuta e desde 2022, né, eu trabalhava no Hospital Sara aqui em Brasília, e desde 2022 eu saí, pedi demissão e comecei a atuar em Brasília, fazendo atendimentos domiciliares, né, de fisioterapia, conheci a neuromodulação por intermédio de um médico neurologista, colega aqui de Brasília, e, na verdade, dois também, que depois eu conheci, e ela também foi uma grande incentivadora, assim, do meu trabalho, e eu comecei a ver diferença dos resultados que eu tinha com meus pacientes com o uso da neuromodulação, e fui me aprofundando, e até hoje eu estudo isso e trabalho com isso, né? Tanto aqui em Brasília, que a gente faz o atendimento domiciliar e a neuromodulação também em domicílio, com o aparelho que é portátil, e agora em Luiz Eduardo Magalhães, que é onde eu moro, né, no interior da Bahia, no oeste da Bahia, e lá eu tenho uma clínica também, aí a gente atua, né, eu atuo com as duas técnicas, né, tanto a neuromodulação com a TMS, que é a estimulação magnética, quanto o TDCS, né, e a reabilitação neurológica e geriátrica. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, deles três, para que a nossa audiência consiga e possa compreender que esse é o objetivo aqui. Né, Ju? Eu falo que o consultório aberto é realmente a possibilidade de ver o profissional além do jaleco, mas de uma forma bem didática, para que a gente possa realmente informar sobre essa pauta que parece que todo mundo sabe ou entende,
mas não é simples, né? E muitas vezes o Instagram dos profissionais, eu digo que o profissional ele fala para o outro profissional. E aí vem com tanto termo técnico que a gente não compreende. Então, a nossa busca aqui é justamente isso. Eu vou estar te perguntando de forma bem... E eu não sei mesmo, como tem um monte de sigla, e eu acho que é isso que a gente deveria supostamente fazer numa consulta, mas eu chego para você cheia de dor. Como é que eu vou saber da sua especialidade, entender um pouco mais das coisas se eu já estou ali tão vulnerável? Então, dificilmente o paciente ele tem a oportunidade de conhecer. E essa é a oportunidade que a gente abre aqui para que as pessoas possam escolher os profissionais através do currículo dele, que é muito importante, da experiência, tem 22 anos aí de atuação, e também conhecer seus princípios, seus valores, sua história. Eu vou começar perguntando sobre essa questão da fisioterapia. Você falou que é fisioterapeuta neurológica. Existem ramos da fisioterapia? Você se especializou ou todos os fisioterapeutas vão para essa área? Só para eu entender um pouquinho sobre isso, para acaso. Se eu for procurar o que eu estou com dor no joelho ou dor nas costas, existem especialidades dentro da fisioterapia? Existem. Na verdade, a nossa formação é em todas as áreas, né? Então, tem na ortopedia, na respiratória, na neurologia, no neonato, enfim. Então, na faculdade, a gente tem essa formação mais ampla. E é o momento que a gente vai se identificar com determinada área. Quando eu estava na faculdade, eu me identifiquei muito com a fisioterapia voltada para a pediatria. Então, eu comecei a trabalhar com criança. O meu primeiro emprego foi o Sara, que eu fui para Fortaleza, fiquei lá 2 anos e meio, e trabalhava com a reabilitação de crianças. A reabilitação infantil geralmente é voltada para crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, doenças neurológicas. Então, foi a partir daí que eu fui também enveredando por esse lado. Aí eu saí do Sara, pedi demissão, voltei para o Rio e comecei a trabalhar como professora universitária, dei aula e supervisão de estágio, tudo voltado para neurologia, tanto adulto quanto infantil. Então, o início da minha carreira e a sequência dela sempre foi voltada para isso, e eu tive o prazer de trabalhar com uma área que eu gostava. Então, nesse tempo, eu fui me especializando, fui fazendo curso, porque existem técnicas específicas também que a gente usa muito voltada para o paciente neurológico. Da mesma forma que a gente tem técnicas e princípios de tratamento voltado para ortopedia, né? Então, hoje, se eu tiver que atender um paciente de respiratória, vamos botar na saia justa, porque existem princípios das técnicas que se usam para pacientes respiratórios que eu já não tenho vivência mais. Sim. E como você falou, é importante você buscar alguém que tenha experiência na área, né? Então, hoje a gente tem pessoas que atuam mais na área, que elas acabam se especializando, fazendo cursos, né, se formando mais, se aprofundando mais naquelas áreas. Então, sim, a gente tem essa diferenciação. Tem muita pós-graduação, né, que são para áreas determinadas. Isso, eu acredito que veio muito curso instantâneo, né, miojo, só que tem muito curso bom também para várias áreas que dá um super, né, uma mudança de nível mesmo para os profissionais, né? Com certeza. E, inclusive, essa busca do curso, eu sempre falo assim, para os meus ex-alunos, como eu falo agora para quem está se formando, né? E é importante saber para onde está indo, porque a gente vê muitos cursos abrindo e são pessoas que vão dar o curso e que nunca vivenciaram aquilo, não tem aprofundamento, não tem prática naquela área, e acaba trazendo informações que já não estão tão atualizadas, são pessoas que não têm experiência, não viram a evolução do paciente em determinado tempo. Eu sempre gostei muito de acompanhar outros profissionais, né? Então, a vivência com outros profissionais e a própria experiência, né, esse ano eu faço 24 anos de formada, é isso mesmo, é isso que vai trazer conhecimento para você. Sim. Né? Então tem que saber para onde ir também, que tem muita coisa que não... E no Sara você ali entendeu que tinha outro lugar para ir. Queria saber, né, da sua experiência, o quanto ela lhe auxiliou, porque para a gente que mora aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de ir no Sara uma vez. Eu fui fazer tradução, na época eu trabalhava na Embaixada do Estado do Kuwait, e o filho do adido administrativo precisou, ele tinha um probleminha
com a mão, Uhum. e aí eles conseguiram lá, e eu acho que foi naquele do Lago Norte, assim, Uhum. sensacional Eu o trabalhei lá. lugar. Eu E aí ainda eu queria fiquei que lá a você me maior parte falasse do um tempo. pouco da Rede Saara, o trabalho que você fazia lá, o impacto que ele teve na sua atuação Uhum. hoje, né? E o motivo dessa transição. Bom, quando eu fui para Fortaleza, né, que foi meu primeiro emprego, eu saí da faculdade em dezembro e em janeiro fiz a prova, em junho eu estava em Fortaleza. Na época, que era em 2002, eu muito longe de casa, sou carioca, né? Então eu fiquei longe de casa. Na época não tinham tantos voos disponíveis, então era bem difícil ir para lá. Então foi uma fase difícil da minha vida. Embora eu gostasse muito da filosofia do SAR, eu gostei muito do trabalho, da maneira como é feito, dos princípios da instituição. Então, né, o trabalho interdisciplinar. E aí, bom, pedi demissão, saí. E lá nós somos concursados, mas é CLT, né? Não Ok. somos funcionários públicos, né? Bom, aí saí, voltei para o Rio e nessa mesma época surgiu a oportunidade. Aí eu fui professora universitária da Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei, né, professora substituta, e depois eu comecei a dar aula numa outra faculdade em Niterói. Só que eu sempre soube que eu queria voltar para o SARA. Em 2009, então eu fiz novamente o concurso do SARA, passei e vim para Brasília, né? Então eu fiquei 13 anos aqui em Brasília, maior parte do tempo no Lago Norte, que foi o lugar que eu passei mais tempo, e Então você trabalhou lá 2 vezes. 2 vezes. Que legal. Então é bom mesmo, né? Porque é para a É gente bom. voltar para um lugar. É bom, e eu sempre soube que eu queria voltar, porque a maneira como o paciente é abordado, a maneira como o SARA faz com que as pessoas entendam, né, porque você falou uma coisa interessante, né? Você chega num consultório com uma dor e você quer resolver o seu problema e muitas vezes você não é orientado ao que fazer, você não entende da doença, você não entende o prognóstico, você não sabe que caminho seguir, né? E as pessoas gastam muito tempo fazendo muitos tratamentos. Então, você entra no SARA, você não vai ver nenhum aparelho é, assim, caríssimo para fazer a reabilitação, né? O SARA é muito bem equipado, mas quando você vai ver o que a gente tem disponível para tratar o paciente, né? A gente trabalha com muita coisa de baixa tecnologia, ou seja, são coisas que são acessíveis à pessoa. A Uhum. pessoa não fica dependente daquilo ali. Então, a ideia, dentro do princípio do SARA, é trabalhar com orientação. E promover que ele multiplique aquele conhecimento, aquela prática de saúde em casa. Exatamente, porque a gente Uau! sabe que nem todo mundo tem condição, né, de se manter dentro de uma clínica, de pagar um tratamento, ou Legal. ter plano de saúde, enfim. Então, dessa forma, você trabalha com educação. Então, no SARA a gente tinha muitas aulas, os atendimentos eram muito voltados para transferir esse conhecimento. Eh, Essa oportunidade da gente estar com outros profissionais, lá a gente tinha muito atendimento integrado. É o fisioterapeuta com psicólogo, fisioterapeuta com farmacêutico, nutricionista, com terapeuta ocupacional, com pedagogo. Então, isso faz com que os profissionais consigam levar para o paciente aquelas informações que vão fazer diferença para ele no processo de reabilitação, né? Então, era isso que muito me encantava no E essa SARA, prática influenciou na sua atuação na sua clínica não e tem a menor também no dúvida. treinamento da sua equipe? Não tenho a menor dúvida. Quando eu saí do SARA, eu não consigo hoje, eu sempre falo assim que eu não gosto de trabalhar sozinha, né. Embora hoje a minha equipe seja mais voltada para fisioterapeutas, a minha intenção sempre foi ter contato com outros profissionais. Então, assim, as portas do meu consultório sempre ficaram abertas para esse contato, enfim. Tanto que na clínica aqui né, enquanto a gente estava aqui na Asa Norte, e nós temos contato até hoje, eu conheci uma clínica de psicopedagogia e fonoaudiologia, eu fui lá, bati na porta, conheci a dona, a gente fez uma parceria bem bacana, ela encaminhava paciente, a gente encaminhava para elas, né, os jardineiros do cérebro. Elas são muito, muito abertas, assim, também, e foi uma parceria bem legal, né. E isso com certeza, traz para o paciente, na verdade, que é mais importante, né, Sim. uma resposta mais completa daquilo que ele está buscando, né. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, o SARA com certeza fez essa diferença para mim e fez com que eu buscasse sempre contato com outros profissionais, para trazer para o meu paciente uma segurança maior e uma melhor resposta, né.
Porque tem coisa que a gente não sabe também, né? Ah, sim. E, Ju, como é que surgiu esse interesse, né, pela área neurológica, pela área geriátrica? Ela foi acontecendo, você gostou porque já estava ali disponível, mas acho que a geriatria não, A ou geriatria também foi, sim. a geriatria foi consequência, né? Porque Uhum. quando eu voltei para o SARA, em 2009, eu fui, porque o SARA também tem dividido as áreas de reabilitação. Então tem programas de reabilitação, né? Eu acredito que ainda esteja assim. Então tem o programa de pessoas com lesão medular, da neurológica adulta, a pediatria, a ortopedia. E quando eu voltei para o SARA em 2009, eu fiquei voltada para a área da reabilitação neurológica adulto, né? E esses pacientes que iam para lá são pacientes que já estão com mais idades, pacientes com sequela de AVC, com doença de Parkinson, nem sempre idosos, né? Mas eu optei por também me envolver com a geriatria, porque era um nicho que eu estava atuando mais, né? Então, foi por essa razão. E com relação à parte neurológica, eu acho que é porque é por afinidade mesmo. Eu acho que eu fui gostando da área, aquilo foi me encantando, eu fui conhecendo alguns recursos terapêuticos, algumas técnicas que me levavam para entender melhor como é que o paciente se recuperava, enfim, e eu acho que isso me envolveu bastante e foi por isso que eu fui para essa área. Tem alguma, acredito que tenham várias, mas alguma história marcante ou algumas histórias marcantes ao longo desses anos de atuação que você fala assim, caramba, porque quando a gente estava conversando aqui no bastidor, você estava, Carol, funciona muito. É surreal. Você é apaixonada, né? Uma Sou. entusiasta da neuromodulação. Uhum. Mas nesse inteirinho, tem algo que já vem à sua cabeça assim? Sem dúvida tem, e uma delas inclusive a história dela está no meu Instagram. Eu fiz um vídeo dessa pessoa, o nome dela é Clarice. A gente se fala até hoje, né? Eu falo com ela, com o marido dela, o Júlio, que, né, eles se tornaram amigos assim, porque a Clarice, ela é uma pessoa, vou contar rapidamente a história dela, né? A Clarice, durante o Covid, ela teve, se eu não me engano, foram dois AVCs, e ela ficou muito grave, muito grave, desenganada, e sobreviveu, mas a chance de recuperação era muito remota, e os médicos falavam que não, ela vai vegetar, ela vai ficar em estado, né, desse jeito aqui e tal, e o marido levou ela para casa. Bom, ela não interagia praticamente, totalmente dependente, e aí, nesse período, eu fui chamada para atender ela em casa. Comecei a fazer o atendimento dela, isso foi em 2022, na época eu estava começando a conhecer a neuromodulação. E aí, quando eu avaliei, eu falei, nossa, mas ela tem um potencial aqui, né? O que está acontecendo? E o que chamava muita atenção é que ela tinha uma alteração de comportamento, por conta da sequela, que interferia diretamente na participação dela. Então, ela não queria fazer nada, ela ficava muito agitada, enfim. E aí, eu comecei a fazer algumas mudanças na rotina dela. Então, eu troquei a cadeira de roda, comecei a tirar ela mais da cama, comecei a orientar, né, os cuidadores que foram sensacionais, as enfermeiras que estavam com ela, para tirá-la da cama, ela comia na mesa, né, tentar estimular ao máximo que pudesse. E eu entrei na época com neuromodulação, inclusive com o consentimento da doutora Márcia, que era a neurologista dela na época, né? Nós discutimos o caso e eu comecei a fazer. E isso fez com que ela ficasse mais atenta, que ela começasse a interagir mais, ficasse mais desperta. Então ela começou a se comunicar, ela começou a pintar de novo, ela começou a comer sozinha, ela levantou da mesa. Hoje ela está indicada para fazer uma cirurgia no pé para andar. Ela já está caminhando. Gente, que sensacional. E aí, eu tratei a Clarice um tempo, depois eu tive que sair, né? Depois ficou a Jennifer, que é uma fisioterapeuta que trabalha comigo. Aqui em Brasília, Jennifer. Aqui em Brasília, E a ela Clarice mora em Águas Claras. E continuou. E eu continuei sabendo da Clarice, que é a Jennifer da minha equipe, né? E sempre fui acompanhando. E na época que eu comecei a tratar a Clarice, tem uma história interessante, porque ela ficou, por conta do tempo que ela ficou imobilizada, ela fez uma deformidade nos pés. E isso dificultava muito ela sentar na cadeira de rodas, ela ficar em pé. E eu falei pro Júlio, pro marido, para fazer uma órtese para ela. Órtese é aquela botinha, né? Só que a deformidade dela era muito grande. Ele pensava, ele não me falou isso na época, depois ele falou, essa mulher é louca, né? Essa mulher é doida. Depois eu falei, pois você pode botar essa órtese nela que ela vai ficar em pé. Aí, e esse vídeo tá no meu Instagram. E aí eu mostro nesse vídeo toda a evolução dela. Que legal. E aí agora, ele me mandou, acho que mês passado, um vídeo dela nadando numa piscina. E agora,
para ela conseguir calçar melhor a órtese, ela tem indicação de fazer uma cirurgia ortopédica, que é para melhorar a posição do pé, para ela poder ficar melhor. Ela está andando na barra paralela, né? Ai, que sensacional. Interagindo, me manda mensagem pelo WhatsApp, me cobra visita. Não é? Pois é. Essa pergunta não está aqui, até porque a gente vai entrar agora efetivamente o que é a neuromodulação, para que as pessoas possam compreender. Como é que você se sente enquanto ser humano, enquanto profissional, quando vê algo assim, seu sentimento mesmo, né, de perceber essa evolução que fez parte disso, da escolha da físio, de ter ido para técnicas, né, que poucas pessoas, eu acho que lá atrás acreditaram na tecnologia, ou que isso poderia acontecer, ou seja, de ser também inovadora, de estar à frente do tempo. Como é que Carol, eu sempre parto do princípio, que eu acho que faz parte do ser humano, que aí não tem a ver com, né, com ser profissional ou não da saúde, né? A gente tem que partir do princípio que todo mundo tem um potencial. Sim. Né? Que o cérebro está em movimento. Sempre está em movimento. Qualquer pessoa tem uma possibilidade de mudança, de aprender. É claro que, dependendo da lesão, de que área foi comprometida, da idade, então tem vários fatores que interferem nisso. Mas a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem um potencial. Essa é a primeira coisa, né? Então, eu acho que quando você fala isso nunca vai acontecer, ou isso sempre vai acontecer, eu acho que já está saindo errado, né? Porque a gente não tem essa resposta, só Deus tem. Né? Então, é uma resposta. Quando o paciente pergunta, eu vou andar, doutor? Eu falo, eu não sei. O que eu sei é que para você andar, você tem que passar por essa etapa. Então, você traçar objetivos reais, isso é outra coisa importantíssima, fazer uma boa avaliação do teu paciente, saber exatamente o que está acontecendo, de preferência entender como é que é a rotina dele, como é que é a casa dele, o que ele está fazendo durante o dia, se aquilo pode se perpetuar, aquilo que você está fazendo com ele dentro do consultório vai continuar fora do teu consultório, né? Conversar com a família, instruir as pessoas que cuidam dele, isso faz toda a diferença. Né? Então, o meu trabalho hoje, eu não consigo trabalhar sozinha. Sozinha, que eu falo, não é só com um profissional de saúde. Eu tenho que trabalhar com o paciente, eu tenho que trabalhar com a família, eu tenho que trabalhar com o cuidador, porque são essas pessoas que vão passar a maior parte do tempo com ele. Né? Então, dentro do trabalho hoje, do que eu sirvo para o meu paciente, do que eu entrego para o meu paciente, é isso. É entender o que está acontecendo dentro da vida dele, para que aquele objetivo, aquilo que a gente pode fazer, possa, de fato, gerar uma mudança que a gente chama de funcional, né? Que ele possa aplicar no dia a dia. O meu sentimento com relação a isso primeiro é a gratidão, né, assim, por ver a alegria, assim, de ver a pessoa perceber a sua melhora, de perceber a sua mudança. São mudanças que muitas vezes são pequenas, a gente não consegue medir. A gente usa uma escala X, uma escala... Eu filmo tudo, porque às vezes a gente não consegue enxergar, mas a filmagem, né, o vídeo, uma foto faz diferença. Então, eu acho que quando você percebe essa mudança, é a sensação de que o trabalho foi feito. Dever cumprido, né? É o dever cumprido, é o que você podia oferecer, e se você chegou no seu objetivo, será que a gente tem algum outro? E a gente vai seguindo. Maravilha. Né? De acordo com a necessidade de cada pessoa. E é o olhar individualizado. Né? Não adianta você colocar todo mundo no mesmo saco, cesto, não tem como. Né? Na mesma paciente com página. AVC, todo mundo é igual. Não, não é, eles são semelhantes, mas são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com lesões distintas, enfim. Né? Então, eu acho que é isso. E cada vez mais ter conhecimento para poder levar isso para a pessoa. Né? Sim. Eu acho que é por aí. Falando em conhecimento, divida conosco esse conhecimento. Porque tem gente que nunca ouviu falar em neuromodulação, né? Uhum. O que ela faz, o que é que come, como se reproduz. Onde Conta vive. pra gente. Bom, para a gente entender a neuromodulação, só fazer uma breve explicação, né, de como ela vai atuar na gente. Nosso cérebro, ele é mapeado em áreas funcionais. Isso significa que cada parte, isso foi feito lá no século passado, por Brodmann, que foi quem fez essa pesquisa, né, e compreendeu que nós temos áreas específicas do cérebro que são responsáveis por determinadas funções. Então, a gente tem a área
que está responsável pelo movimento, a outra pela coordenação, pela sensibilidade, pela visão, pela audição, enfim. Essas áreas, obviamente, elas se conectam, tá? Porque os neurônios eles têm que se conectar dentro do nosso cérebro e com o corpo, tá? E essa comunicação é que faz a gente existir, né, do nosso corpo todo. Então, o nosso corpo está sempre tá sempre em funcionamento. O nosso cérebro também está. Então, os neurônios eles precisam ser ativados para que a gente execute determinada tarefa. Então, se eu falar para você, Carol, mexe o braço. Não é o seu braço que vai mexer. Você vai entender o que eu falei, o seu cérebro vai planejar o movimento e ele vai mandar você executar. Quando a gente compreende isso, a gente vai compreender também que para que isso aconteça de uma forma adequada, o cérebro tem que estar em equilíbrio. Se por alguma razão ele desequilibra, seja por uma lesão, seja por uma alteração genética, seja por uma doença neurodegenerativa, Um trauma. pode ser um trauma, pode ser uma pessoa que está sendo acometida por uma depressão, uma ansiedade, uma dor, enfim. De alguma forma, esse cérebro está em desequilíbrio. Quando ele entra em desequilíbrio, a gente consegue, hoje já tem estudos para isso, porque o cérebro já é muito estudado, a gente consegue ver o cérebro em movimento, inclusive, né, por ressonância funcional. Então, a gente sabe quais são as áreas que estão em desajuste, em desequilíbrio, porque a gente já conhece isso. Conhecendo isso, a gente usa o tratamento para tentar modular o neurônio. Então, vamos lá, uma pessoa que tem depressão. A pessoa vai no médico, ele vai dar uma medicação, um antidepressivo, que é um neuromodulador, aquele químico. Quando ele entra no cérebro, quando ele chega no cérebro, aquele remédio, aquela medicação, ela vai modular a atividade do neurônio até que esse sintoma comece a entrar em equilíbrio, ele comece a desaparecer ou diminuir, tá? E como é que ela faz isso? Ativando ou inibindo o neurônio. É isso que faz. Vamos lá. Então, sabendo disso, a técnica da neuromodulação, que antes era usada como técnica diagnóstica, a estimulação magnética era um equipamento para se fazer diagnóstico, começou a se perceber que quando pessoas usavam esse aparelho, elas tinham mudanças. Elas apresentavam algumas mudanças, né, de sintomas. Melhora, enfim. alguma coisa mudava, e se começou a trabalhar como usar a neuromodulação como tratamento. Foi uma descoberta. Foi uma descoberta que eu acho que assim, mudou muito a visão de como você recupera as pessoas. Por quê? Porque com a neuromodulação você consegue, na própria área do cérebro, como é que a gente descobre essa área, gente? A gente faz uma medida da cabeça, tá? E usa os pontos que se usam para o eletroencefalograma. Uhum. Não é o eletroencefalograma, a gente não bota um monte de pontinho. Aquilo ali faz sentido, tá, gente? Não é do nada. Então, existem aqueles pontos, eles são pontos de áreas funcionais, como eu falei lá no começo. Mapeadas, que a gente estima, né, o mais próximo possível, porque o cérebro é muito, né, é semelhante, todos nós somos assim, e a gente vai atuar nessas áreas. Diante disso, eu consigo tratar esses sintomas. O que eu faço? Eu vou colocar o aparelho na área que eu quero tratar, e esse aparelho, por estímulo elétrico, porque o neurônio ele funciona por descarga elétrica, ele consegue ativar ou inibir esse neurônio. Ou seja, ele vai modular a atividade do cérebro. Equilibrar. Então, para cada alteração que a gente tem, nós dentro do equipamento, a gente consegue trabalhar como se fosse uma dose para aquela área do cérebro entrar em equilíbrio de novo. Qual é a vantagem da neuromodulação nesse sentido? Ela é não invasiva, ela é indolor, não tem efeito colateral e a resposta é rápida. E qual a indicação? Principais indicações. Atualmente, nós temos alguns guidelines. O que é guideline? É aquele artigo científico que já buscou todos os estudos que foram feitos e traçaram dentro desse grande artigo aqueles que têm mais evidência e têm menos evidência. Tá? Então, nós já temos guidelines. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas que não conhecem a técnica acham que isso aí sai da nossa cabeça. Não, nada sai da nossa cabeça. Mas existem algumas doenças que hoje a gente sabe que já estão com evidência científica comprovada e clínica também, porque a clínica traz também para a gente muitas respostas. Então, o que a gente trata? Ansiedade, depressão, dor crônica, aí entra também a fibromialgia, sequelas neurológicas, como pessoas que tiveram AVC,
que aí tem a alteração motora, a alteração da fala, como a afasia, por exemplo. Hum. Pessoas com ataxia, que tem doença que afeta o cerebelo, doença de Parkinson, né, que é uma doença degenerativa, mas a gente consegue amenizar os sintomas. Uau! Algumas demências, a gente trabalha a memória, a gente já tem evidências de uso de neuromodulação com atletas também. Existem protocolos hoje que a gente chama de brain enhancement, que é o melhoramento da atividade cerebral. Hoje a gente tem muita informação, é muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo, e tem protocolos para a gente melhorar essa nossa capacidade de concentração cognitiva, autismo e TDAH. São as que a gente tem mais evidência clínica, né? Que a gente consegue ter uma atuação e resultados clínicos também mais evidentes. Me fala, na tua atuação, que você falou dos resultados, o que você tem visto, o que mais você tem visto, que propriamente, porque quando a gente pensa, eu não sei se você ouve essas perguntas, inclusive você já até respondeu que eu ia perguntar, Ju, dói? Não, é indolor, né? Mas eu tinha, até com tecnologias para o rosto, para essas coisas, eu fico, gente, esse trem não funciona. Como assim? Né? Como não é algo que cortou, que é o que a gente está acostumado, né? Você, como profissional que tem visto, está no dia a dia, viu? Já contou a história, né, dela, mas para essas doenças específicas, por exemplo, já atendeu alguém com Parkinson? Muitos. Essa questão da depressão? Já. Assim, algumas me chamam muito a atenção pela rapidez da resposta, né? Uau. Então, quem não conhece, também tem lá no meu Instagram, aqui, mostrando, né, os efeitos imediatos, porque quando você faz a neuromodulação, você tem um efeito imediato, tá? E esse resultado, ele pode durar mais tempo se você seguir o protocolo, quer dizer, você tem que fazer o tratamento, tá? Mas tremor do Parkinson, uma alteração que a gente chama de discinesia, que é aquele movimento involuntário que a pessoa tem pelo uso contínuo da prolopa, né? A discinesia a gente diminui a rigidez. A discinesia e prolopa são coisas relacionadas ao Parkinson. Ao Parkinson, a doença de Parkinson. A prolopa é a primeira linha de tratamento para a doença de Parkinson, remédio. Ah, ok. Tá? Com o uso contínuo, essas pessoas podem ter muito movimento involuntário como efeito colateral. Tá? Ah, tá. Então, a discinesia no Parkinson, parece que é uma dança, assim, ele fica mexendo, são movimentos involuntários. É por causa do remédio. Por causa da medicação. Não sei se você conhece, bom, você deve conhecer o Michael J. Fox. Sim. Não sei se você já reparou que ele não para, aquilo ali é o que a gente chama de discinesia, tá? Que é um movimento que ele não controla. E tem o tremor, que também esse é um movimento o Parkinson. que é a característica do Parkinson mesmo. Só que aí o remédio faz com que a pessoa comece a se mover. Uau! E a doença de Parkinson, por exemplo, ela provoca uma alteração que a gente chama de off, que é como se a pessoa desligasse, ela trava. Né? Então ela começa a ficar muito rígida, um movimento lento, e aí ela toma medicação para a medicação fazer efeito. O que a gente percebe? Que com a neuromodulação a gente consegue diminuir essa rigidez, esse off que o paciente tem. Então, funcionalmente, no dia a dia, ele consegue ter um desempenho melhor para caminhar, para fazer as atividades cotidianas, né? Tomar banho, trocar de roupa, né? Enfim, e várias outras. Então, Parkinson é uma que a gente vê bastante resultado. Em muitos casos, imediatamente, o paciente entra de um jeito e sai de outro. Gente. Tem vídeo, pode procurar lá. E foco, que foi o último dos que você falou aí, dentre essa lista de ansiedade, fibromialgia, você falou que tem gente que faz muita coisa e essa busca pelo foco. Quais são os resultados que você tem ouvido? Porque hoje em dia isso é um problemão, né? Seria meio que um tratamento para TDAH ou não tem a ver com transtorno? Então, nesses casos, porque assim, existe o protocolo para esse brain enhancement, tá? Isso é uma coisa. Geralmente, para mim, ainda não chegou uma pessoa que falou assim, quero melhorar meu funcionamento cerebral. Não. Por quê? Porque a pessoa que busca o tratamento é uma pessoa que já está com uma questão muito mais clínica mesmo, assim, eu estou com uma ansiedade, estou com uma depressão. E embora eu seja Juliana, você trata ansiedade e depressão, você é fisioterapeuta, como é que você faz isso? Bom, então vamos lá. Quando a pessoa chega para mim, com depressão ou com ansiedade, né, a primeira coisa que eu questiono é se essa pessoa já foi vista por um psiquiatra.
Primeira coisa, se ela está fazendo psicoterapia, que medicações ela já tomou, se essas medicações estão sendo tomadas de uma forma adequada, enfim, eu faço aquela primeira investigação e, de preferência, né, eu sempre tento entrar em contato com o médico que acompanha, né, e sempre oriento, olha, deixa o seu médico ciente que você está fazendo o tratamento, né, e eu tenho, sim, alguns médicos, né, a doutora Renata, agora que eu conversei semana passada, sobre uma pessoa que a gente está trabalhando em comum, e ela me ligou e nós fizemos uma conversa ótima, né? Isso que faz diferença. Sim. E a pessoa que eu estou tratando, ela ficou super aliviada da gente ter conversado, porque são tratamentos que se complementam, Sim. né? Então, dentro da neuromodulação, eu sou capacitada, treinada e formada para isso. Mas eu não sou capacitada e treinada para tratar uma depressão, uma ansiedade, né? Então, a pessoa tem que buscar uma psicoterapia e Juliana, mas a pessoa foi lá e não foi, não fez o que. Eu dou alta. Eu interrompo o tratamento, eu paro. Né? Tá certo, Da sim. mesma forma, o paciente tem uma alteração da fala, eu quero melhorar a comunicação dele, eu posso tratar uma afasia? Posso. Só que a neuromodulação sozinha não vai fazer efeito. Precisa da fono. Ele tem que ir para a fono para saber que tipo de alteração que ele tem da fala, se eu estou atuando na área certa do cérebro, se ele está usando... Porque a neuromodulação ela vai potencializar aquela atividade do cérebro. Então, se você não usa, é a mesma coisa que você ir para a escola, teve uma matéria, você vai para casa e não estuda. É bem assim. Quer dizer, aquela transformação que você quer que aconteça e dure um tempo, ou seja, que você tenha plasticidade no cérebro, ela não vai acontecer. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem com a neuromodulação, que é você executar e dar seguimento. E já acontece deles deixarem os remédios e depois deixarem a psicoterapia, de realmente haver uma cura? Olha, Carol, o que acontece? A neuromodulação, conforme o tempo vai passando e a resposta do paciente, a gente começa a espaçar as sessões. Na minha experiência, né, acompanhando pessoas que entram com medicações, né, e começam a fazer a neuromodulação, muitas delas conseguem, com orientação médica, pelo amor de Deus, diminuir doses de medicação, conseguem fazer mudança de medicação com uma adaptação mais rápida, porque você tem o tempo do desmame e o tempo de iniciar uma outra. Então, essa adaptação, nessa transição de medicação, ela consegue fazer de maneira mais rápida, né? E diminuir a necessidade ou parar com a necessidade de medicações SOS, né? Para a pessoa ter uma crise de ansiedade, já não precisa mais, tá? São pessoas, aí a gente vai para outra questão, né? A pessoa dorme melhor, né? Se ela dorme melhor, ela consegue se concentrar mais. Geralmente essas pessoas têm queixa de memória, mas não é a memória que está ruim, é porque algumas coisas estão acontecendo e fazem com que ela não se concentre, que ela não consiga absorver a quantidade de informação que ela precisa. Resolve muita coisa ao mesmo tempo, tem muita responsabilidade. Então você vê que esses sintomas, eles são secundários, né? Não consigo dormir. Não é o sono em si, é porque você está trazendo uma carga emocional de informações que também comprometem o teu sono, né? Então, de cara, assim, o que a gente vê, os resultados mais rápidos para essas pessoas é isso, né? É o sono que melhora a concentração, aquilo que te estressava já não é mais gatilho, né? Você fica mais... Tem um senhor que eu tô mais zen. Eu falei, que ótimo. Ele foi para tratar zumbido. Eu falei, para zumbido a gente não tem evidência, mas vamos tentar melhorar o teu sono para ver se um zumbido incomoda menos. Ele dormia 4 horas, estou dormindo 7 horas e meia. Aí eu falei, como é que você tá? Tô mais zen, ótimo. Né? That's it. Então a gente consegue também trazer outros benefícios, né? E, em média, quantas sessões? É um protocolo? Ou você vai avaliando? Tem gente que é menos, tem gente que é mais, tem no mínimo? Isso também não sai da nossa cabeça, está na literatura, né? Já existem protocolos que são sugeridos para a gente fazer. Então, por exemplo, pessoa com depressão, num quadro crônico, que está refratária ao tratamento, que não se adequa bem à medicação, tem muito efeito colateral, enfim, tem protocolos que a gente começa até com 35, 36 sessões. O que é isso? Todo dia a pessoa tem que ir no consultório para receber aquela dose, como se fosse uma dose de medicamento, para receber a dose do tratamento dela em 36 sessões. Alteração, por exemplo, dor crônica,
dependendo da intensidade, a gente pode começar com 10 ou 15 sessões dessa primeira fase, que a gente chama de indução, tá? Quando você faz essa primeira fase do tratamento bem feito, ou seja, o paciente cumpre direitinho, quando ele passa para a segunda fase, que a gente começa a espaçar as sessões, fica muito mais fácil espaçar, entrar na fase de manutenção, que a gente chama, né? Então, essa fase de manutenção é quando você já conseguiu fazer uma mudança e você precisa manter aquele estímulo. Então, a pessoa vai 2 vezes por semana, durante 4 semanas. Isso também está escrito, né? Vai 4 semanas. Depois vamos passar para 1 vez por semana? Você está bem, vamos passar para 15 dias? E isso vai de cada pessoa. Eu não posso dizer assim, você vai ter que fazer 100 sessões, 50 sessões. Não. Cada pessoa vai responder de um jeito, tá? Então, alteração motora, pessoa com sequela de AVC. A gente pode começar com 10 a 15 sessões, vai depender da pessoa também. Doença degenerativa. Doença neurodegenerativa. A gente também pode começar com 10 a 15 sessões, dependendo de como a pessoa está. Eu estou tratando uma pessoa agora, né, que ela tem muitas alterações por conta da doença de Parkinson, né, e tem um quadro de ansiedade associada, tem várias coisas envolvidas ali. Então, eu sugeri fazer um pouco mais. Vamos começar com 15, para a gente poder entender melhor a complexidade do quadro, e a gente já está vendo o resultado. E agora ela já está entrando na fase de manutenção. E aí ela faz junto, faz a neuromodulação e a fisioterapia junto. Maravilha. O custo, Ju, comparado, sei lá, a outras... Porque essa questão de valor e de resultado, mas o que você ouve de quem realmente faz? É um custo alto? Tem locais? Existe alguém que aceita plano? Como é que funciona? Bom, a neuromodulação, hoje ela já faz parte do rol da ANS, mas tem os planos de saúde em geral não cobrem. Alguns já estão começando a cobrir o tratamento, mas a grande maioria não cobre, tá? É particular. O que a gente pratica hoje é fazer relatório, nota fiscal, e a pessoa pede depois o reembolso, né? Então, existe um processo também de judicialização, que aí já é mais complicado. Eu, geralmente, não entro nessa área, porque eu acho que é mais difícil, enfim, mas a orientação que meus pacientes têm é essa, e eles têm conseguido fazer. Legal. Tá? No meu consultório, eu tenho atendimento particular, né? Eu não atendo plano de saúde, mas eu faço também o atendimento social. Eu faço para pessoas, né, que precisam do tratamento, que não têm condição, para cada caso é um caso, e eu faço sim, eu atendo e... Você auxilia, dá uma força nesse sentido. Sim. Maravilha. Você fala que seu diferencial é a transformação da vida dos seus pacientes, né? A neuromodulação, a gente falou da questão de dormir melhor, de tudo isso, mas houve algo que você percebeu que através da neuromodulação, como por exemplo, alguém conseguir retomar e estudar e se formar, porque são tantos impeditivos que essas doenças chegam a trazer, e eu acho que tem até, não vão para além de funções cognitivas, mas relacionais também. Você percebe uma transformação em todos esses âmbitos de vida, da vida? Não tem a menor dúvida, né? Porque, assim, de uns tempos para cá, vou só contextualizar, né? De um tempo para cá, eu tenho recebido pessoas muito jovens com sequela de AVC, né? Então, você imagina, por exemplo, né? Não é só mulher ou homem, né? Mas, enfim, mas uma pessoa jovem, em idade produtiva, muitas vezes é a pessoa que traz, né, que leva, que sustenta uma família, sustenta uma casa, enfim, tem responsabilidade, filho pequeno, tem emprego, enfim. E, de repente, essa pessoa se vê com uma lesão no cérebro, né, que até o momento a gente não tem tratamento para cura, e que, de alguma forma, essa pessoa precisa se adequar a essa nova vida, tá? Isso é um processo que não tem como você falar que é só porque ele ficou com uma alteração motora, que ele tem dificuldade para andar. Não é isso. Você está falando que a pessoa está dependente para se vestir, para tomar banho, para se fazer higiene, para fazer a barba, para comer, para levantar da cama, para caminhar, tudo. Quer dizer, você tem uma mudança, não é a pessoa. É a pessoa e todo mundo muda. É uma outra relação, né? E esse é justamente o desafio do que a gente chama de reabilitação. Porque quando você trata uma pessoa que vai ter uma sequela definitiva, digamos assim, mesmo que ela tem uma recuperação, tem alguns pacientes que têm uma recuperação completa.
mas tem pessoas que vão ficar com uma sequela. E é outra forma de você ver o seu corpo, é outra forma de você executar as tarefas. Então, você começa a adequar a vida dessa pessoa à nova condição dela. Sim. Se ela conseguir, ao longo dos anos, mudar, Ok. excelente. Mas a gente está vivendo o agora, né? Então, esse processo de aceitação dessa condição e você adequar a pessoa à vida dela faz toda a diferença. Aí eu vou trazer o exemplo, né? Eu atendo uma pessoa, 51 anos, teve um AVC e começou a tratar comigo. Agora, não é só a neuromodulação, tá, Carol? Assim, quando eu falo de reabilitação, a gente já tem que falar de uma coisa maior, porque a reabilitação sozinha, a gente fala assim, realmente é um tratamento revolucionário, mas ele não é milagroso. A associação... Você tem que ter um olhar para aquilo, porque você Uhum. pode fazer a neuromodulação que você quiser. Se você não tiver uma boa abordagem com essa pessoa, você não vai ter resultado. Uau. Sabe? Então, ele me procurou, né, fazer neuromodulação e tal, e começamos a fazer a fisioterapia junto. Esse rapaz, esse homem, né, ele não conseguia tirar a camisa, nem vestir a camisa. Eu ensinei como é que faz. Ele né, tem uma namorada, ela tinha que ficar indo com ele em casa, ajudar, tomar banho, não sei o quê. Ele agora acorda sozinho, troca de roupa sozinho, toma banho sozinho, fez o próprio, ele contando essa semana, né? O filho estava dormindo, eu fiz o meu próprio café, já dorme sozinho, ou seja, isso para uma pessoa adulta faz toda a diferença. É uma bobagem, calçar sapato, para a gente que é automático, faz muita diferença para essas pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade da perna, ela não consegue cruzar. Isso aqui a gente faz automático. Cruzar a perna para calçar um sapato, ele não conseguia, né? Então, transformador mesmo. Né? Assim, são coisas que são simples e que às vezes a gente não dá importância. Porque está disponível, né? Essa é a diferença da fisioterapia e da reabilitação. Quando você fala na associação da fisioterapia, você une as duas práticas juntas no seu protocolo? Depois que eu entendi como funciona a neuromodulação, né, e que eu continuo entendendo, porque a gente não para de estudar, né, porque é muito profundo, é muito complexo, né, a gente precisa entender muita coisa, mas depois do que eu tenho observado com meus pacientes, eu sempre tenho uma tendência a buscar a neuromodulação como um potencializador, né, ou acelerador, digamos assim, desses resultados. Mas nem todo paciente tem indicação de neuromodulação. Tem pessoas que eu falo assim, olha, vale a pena a gente começar com a fisioterapia para depois a gente entrar com a neuromodulação para ser mais assertivo, porque para a gente entender que áreas a gente pode trabalhar melhor, o que a gente pode de fato ter resultado, né? Porque não adianta você botar neuromodulação para tentar recuperar coisas que você não vê resultado. Você tem que entender que aquilo pode ter resultado e você fala assim, não, agora eu vou entrar aqui e vou tentar estimular isso. Né? E isso é muito legal, né? Porque tem gente, e infelizmente esse é uma das várias coisas que a gente quer quebrar aqui, pessoas que vão a profissionais que estão só se importando ali com faz mais uma sessão, faz mais uma sessão. Se não vai ser efetivo agora, né, ter um profissional responsável que realmente entende, foi como você falou, né, formado, tem essa métrica, né, essa amostragem toda de protocolos para conseguir atuar. Muito bom. E hoje você atende em Brasília, em Luiz Eduardo, tem uma equipe aqui. Como é que você consegue personalizar? Qual o diferencial do que você conseguiu reformular aí, né, nessas cidades? E que diferencia de grandes hospitais ou de atendimentos, né, em outros locais? Bom, aqui em Brasília, a gente está fazendo atendimento domiciliar, né? A Melina, que é a fisioterapeuta que fez a formação, que também está fazendo a formação em neuromodulação, ela foi influenciada por mim, né? Então eu trouxe muito disso para ela, ela se interessou e começou a fazer, ela fez o mesmo caminho que eu. Então a gente troca muita figurinha, a gente tenta sempre discutir os pacientes e tal. E esses pacientes que chegam aqui em Brasília, eu sempre procuro fazer uma avaliação deles, nem que seja online. Eu sempre tento conversar com a família ou com o paciente antes, porque é uma forma de eu conhecê-los e poder discutir o paciente, senão eu não consigo trocar ideia, né?
Ou então, se elas fazem avaliação, né, nessa área, depois me conta como é que foi, o que você enxergou, se viu alguma coisa, eu faço algumas perguntas, elas vão me passando e a gente troca e discute Isso. até protocolo. Para onde a gente vai agora, para onde a gente não vai, enfim. Não é que eu fico mandando no protocolo, né? Mas é uma forma da gente se apoiar Sim, e você ter mais de uma visão. sim. Porque às vezes você está ali, você olha, não enxergou aquilo, mas de repente o outro vai te dar uma ajuda. Com Né? certeza. E eu falo muito isso, não é questão nem só de dar ajuda, sabe, Carol? Assim, eu tenho quando eu criei a minha clínica, né, quando eu criei a integrativa, o meu intuito sempre foi trazer a minha forma de trabalhar para os meus pacientes. Eu tenho uma forma de trabalhar, né? E essa forma de trabalho que eu vejo que é uma forma acolhedora, humanizada. Todo mundo fala, vou fazer um atendimento humanizado. Tá, mas e aí, humanizado como? Né? O que você está fazendo? Né? E muitos pacientes que chegam para mim são aqueles pacientes que já passaram por um monte de tratamento, são pessoas que já se desencantaram com muitos profissionais, são pessoas que já compraram, gastaram fortuna em tratamentos que foram inócuos ou não fizeram bem, né? São pessoas que já não estão mais acreditando em nada, acho que tudo entendeu? Então, mudar essa mentalidade é difícil, porque hoje a gente compete em informação e conhecimento. Porque informação, você vai lá no Google, você procura, e tem pessoas que acham que aquilo ali vai fechar o diagnóstico deles. Né? O conhecimento é outra coisa, é você pegar essa informação e você filtrar o que de fato é. Então, hoje a gente a gente tem uma concorrência muito grande de informação. Tem os pacientes, é comum a gente ver hoje, o paciente ir para o consultório de um profissional de saúde dizer o que tem que ser feito. Não, eu quero que você me passe tal remédio, eu quero que você faça uma ressonância, eu quero que você me dê um atestado para tal coisa, né? Então, você concorre com essas informações que muitas vezes não são adequadas. Sim. Né? Então, eu já cansei de atender paciente em casa, chegar na casa dele, abrir um armário e tá com um monte de coisa que ele comprou e não fez a menor diferença para ele. Né? Então, você fala assim, a neuromodulação é um tratamento caro? Mas se não funcionar para você, eu vou ser a primeira a dizer. Agora, se eu entendo que ela funciona e ela vai te ajudar, né, isso vai fazer diferença. E eu falo para o paciente, não compra nada sem falar comigo. Não compra uma bengala sem falar comigo. Por quê? Porque vai comprar um negócio e vai cair. Porque a bengala ajuda a não cair. Não, tem paciente que cai com a bengala. Né? Então, eu acho que esse que é o diferencial, Carol, é a gente conseguir trazer, né? Como eu falei, quando eu criei a integrativa, foi com esse intuito de acolher, de escutar, de entender, não é só fazer a coisa da fisioterapia, mas trazer um pouco mais dessa questão social, humana, né, funcional para essas pessoas, né? Eu acho que isso é que faz diferença. E sobre multiplicar esses conhecimentos? Você pensa em fazer uma mentoria, você já dá a mentoria, você vai trabalhar com profissionais, já está trabalhando? Carol, eu acho que eu gosto muito de passar conhecimento, assim, né? Eu acho que o meu tempo de professora já foi, tá? Já dei minha contribuição, mas eu gosto muito de passar conhecimento, faz parte dos meus planos trazer um pouco disso, né? Eu já tenho estudado com relação a isso uma metodologia mesmo de tratamento, de reabilitação, associando a neuromodulação. Então, eu estou tendo essa oportunidade, né? De trabalhar com isso e essa ampliação de visão para mim, né? E trazendo junto com a neuromodulação, e eu invisto muito nisso porque eu vejo a diferença que faz, né? Eu acho que isso sim tem que ser passado para outras pessoas. Agora, em outubro, eu vou participar de um evento no Rodolfo Magalhães. Eu fui convidada pelo coordenador do curso de fisioterapia para palestrar sobre o impacto, né, da neuromodulação na reabilitação neurofuncional. E a pessoa que trabalha comigo lá no meu consultório hoje, que está me assessorando no consultório, ela é acadêmica de fisioterapia. Que legal. Muito bom. E como você se vê enquanto profissional e também, né, empreendedora, empresária da área da saúde daqui a 5 anos, já que você tem esses projetos, esse roadmap está claro, como é que está? Quando é que saem essas mentorias e o que mais se espera por aí? Brasília retoma de formato presencial, sim ou não? Quais são os planos? Olha, Carol, tudo é possível. Hoje eu tô
a equipe continua trabalhando aqui, eu estou levando meus esforços um pouco mais para o Luiz Eduardo Magalhães, porque lá a gente tem um espaço que é um espaço idealizado para a gente ter equipe interdisciplinar. Então, aqui em Brasília era mais difícil, que o espaço era menor, mas lá a gente tem potencial para isso, né? Tem equipamento para isso. Então, a ideia hoje é que a gente amplie a nossa equipe lá e em pleno funcionamento da clínica. Tá? Então, eu pretendo estar com isso pleno até meados do ano que vem. Isso aí já é um plano meu. É por isso que essa questão da mentoria pode até acontecer antes, porque eu acho que tem coisas que de repente vêm, né? Uhum. Mas eu tenho me dedicado mais a essa parte clínica, né? A minha agenda hoje já está bem ocupada. Então, é trazer já outras pessoas também para atender comigo, outros fisioterapeutas, e trazer outros profissionais, porque isso faz toda a diferença. O paciente entra na clínica, ele já consegue ser contemplado por outros profissionais, isso faz toda a diferença para o processo de reabilitação dele, né? Então, e nos próximos 5 anos, eu acho que, né, assim, a minha visão para os próximos 5 anos é que a gente esteja em pleno funcionamento, e aqui em Brasília também a gente retomar o atendimento presencial, né, de maneira que eu possa também me dedicar um pouco mais aqui, porque por conta da mudança eu acabei ficando mais lá, com criança pequena, enfim, já é mais difícil gerenciar a distância, né? Mas essa área do empreendedorismo aí me encanta muito, aprendo muito também. Lidar com pessoas é uma coisa que eu gosto, embora não seja muito, né, fácil, tudo a gente tem que ter, né, ter o jogo de cintura, mas isso faz com que a gente consiga, assim, colocar o nosso conhecimento e perpetuar isso, né? Até como empreendedor, né? Porque você está trazendo pessoas para perto, você dá emprego, você traz princípios, né? Filosofia, isso é muito legal. E faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande princípio que eu tenho para mim hoje como profissional da área da saúde, eu não tenho a menor dúvida. Porque se eu conseguir, né, eu fazendo isso, que eu sei que é isso que vai acontecer, né, mas nesse momento eu vou ter plenamente, assim, em prática, aquilo que eu vejo que faz diferença para a vida das pessoas, que é isso que é o meu intuito. Eu falo, as pessoas, né, têm essa questão do propósito, mas essa convergência do que a gente ama. Na verdade, eu acredito que a convergência acontece nesse momento, né? O que você nasceu, ali está clara essa questão do servir e gerando resultados para os outros, né? Então, isso vai... Não tem outro caminho para quem gosta do que faz, se profissionaliza, estuda, porque o conhecimento contínuo foi um dos grandes responsáveis por você chegar, né, onde está, e isso vai acontecendo. Eu acho muito importante também, quando a gente fala em deixar um legado, no que funcionou, né? Eu acho que a gente faz um bem para essa geração e os profissionais que você treinar também vão estar podendo, né? E talvez um tempo mais curto, que para você foi bem maior. Né? Sim. Mas bom saber, vamos ficar aí atentos. Como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrar, onde encontrar, fala no Instagram, você responde todo mundo lá. Respondo. Então tá joia. Com certeza. Eu amei. Eu também. Foi muito bom. Mas você não vai sair daqui sem participar de um quadro que eu chamo de Na Ponta da Língua. Eu falo uma palavra e o que vier à sua cabeça, e é da sua área também, tá? O que vier à sua cabeça você traz como ponto mais importante, como uma síntese, né, do que é aquilo. Vamos? Vamos lá. Pronto? Equipe pronta? Porque ele tem que ficar trocando, porque é rapidinho. Vamos lá, Ju. AVC. Desafio. Parkinson. Acolhimento. Dor crônica. Empatia. Ansiedade. Tem que ser em uma palavra? Não, pode ser uma frase. Não? Ansiedade. Não carregue o que não é seu. Neuromodulação. Revolução. Reabilitação. Vida.
Tecnologia. Quando bem usada, pode mudar muitas vidas. Autonomia. Liberdade. Fibromialgia. É uma doença que ainda é um estigma. Acho que as pessoas não compreendem ainda que ela existe. E quem sofre, muitas vezes sofre sozinho, por falta de... Eu não diria nem que é de empatia, não, é porque a dor é subjetiva, né, Carol? E você entender a dor do outro é muito difícil. Eu está falando de dor física, né? Mas muitas vezes ela vem né, de uma dor espiritual, emocional, enfim, que precisa ser tratada, precisa ser acolhida, curada, enfim. Mas eu acho que muita gente ainda precisa entender isso. Futuro da fisioterapia. Menina, eu acho que como qualquer outra formação, tá, Carol? Mas a fisioterapia, que é a minha área, eu acho que a gente tem que manter sob muitos olhares críticos ainda pela popularização da profissão, das formações, para que a gente tenha profissionais bem formados e que, de fato, façam o que é o propósito da fisioterapia. Porque... Vai mudar, está mudando, sim, né? Mito da fisioterapia que você tem que quebrar, que você acredita que precisa quebrar. Oi, gente, que coisa mais linda. Gente, porque enquanto eu não aparecer no programa desse jeito, eu não te enxergo. Você é muito lindo, vem cá, amor. São 3, tem a glória, a aleluia e o louvor. Gente, que coisa mais linda. Primeira vez que ele entra aqui. É? Primeira. Diz. Um estigma. Massagista. Boa. Você fala que é fisioterapeuta, vai fazer uma massagem. Nossa, eu fico para morrer. Boa. Ju, eu sempre peço para que no final, né, o profissional entrevistado deixe uma mensagem, né, ou para profissionais quando ele já é aí um mentor, ou para a população. E se você quiser falar para as mães, para as mulheres, o que vier ao seu coração, deixe uma mensagem para quem ainda estigmatiza ou não acredita. Ou não tem buscado saúde, o que você mais veio, que você deixaria de mensagem, sabe, para sua filha, lá na frente. Carol, o que eu deixaria de mensagem, eu digo para os profissionais de saúde, de uma forma geral, é que abram um pouco mais as portas para que a gente possa se comunicar mais e trocar mais conhecimento, entender que outros profissionais, né, entendam um pouco do que o colega faz, né, do que o outro profissional faz, para que isso traga também para você e para o seu paciente melhores resultados. Isso eu aprendi no SARA, na prática, né? E isso fez muita diferença, não só para mim, mas eu vejo como isso impacta nos pacientes, né? Quando eles conversam com profissionais e falam, a minha fisioterapeuta, a minha fono, gostaria de conversar e tal, abra um pouco mais essa porta, porque isso vai ajudar muito no seu trabalho, ampliando o seu conhecimento, inclusive, né, do que o outro profissional pode fazer. Né? Para as pessoas, eu falo, né, para os pacientes, e assim, isso mais para os pacientes neurológicos, né, são pacientes que ouvem muito que agora não tem mais jeito, você já passou do tempo de se recuperar, que você não vai conseguir fazer de outra maneira, que é isso mesmo. Para que você tenha essa resposta, é importante que você tenha sido visto por pessoas que ainda acreditam no seu potencial, mesmo que ele seja pequeno. Porque essa pequena diferença que o profissional pode achar que é pequeno, para o paciente ou para a família pode ser uma grande diferença. Né? Então, eu já atendi, né, pessoas com 8 anos de AVC e que
a abordagem fez diferença para ela, depois de 8 anos. E, com 8 anos de AVC nada vai mudar? Pode mudar, né? Então, encontrar pessoas que realmente acolham, façam uma avaliação e que tracem com você paciente, ou com você familiar, objetivos que sejam viáveis, que ele acolha você dentro da sua rotina, dentro da sua família, no contexto que você vive, no seu trabalho, porque tudo isso faz parte da sua vida. Leve para o profissional de saúde o que você precisa para a sua vida, né? Não é só aquela recuperação, vou ficar curado, né? E eu estou falando isso porque isso faz parte da minha rotina, né? Estar com outros profissionais, conversar com outros profissionais, atender essas pessoas de uma forma humanizada, de fato. Eu visito a casa do paciente, né? Quando ele acha que precisa, eu explico que eu vou lá, eu vou na casa dele, entendo como é que é a rotina dele. Isso, quando a gente faz o atendimento domiciliar, isso facilita muito. Mas a minha mensagem é essa, né? Que todos nós deixemos esse canal aberto, não só para outros profissionais, mas também para os nossos pacientes, que quando a gente abre esse canal e abre essa porta, a gente escuta mais do que fala, quando a gente é menos crítico, e acredita menos que a gente sabe cada vez menos, isso vai fazer com que você tenha, você se aproxime muito mais, né, do outro, de uma forma mais humana mesmo. Respeitosa, né? Respeitosa, exatamente, exatamente. Olha, eu aproveitei muito. Eu também. Tenho várias anotações, a gente vai conversar. E eu espero que você também. Vejo muitas pessoas hoje, muitas mães aí desesperadas com crise de ansiedade desses adolescentes, ou você que está acometido aí por uma depressão, não compreende, tem medo, tem resistência a remédio. Eu vi tantas possibilidades, né, quebras de paradigma que podem acontecer. Busque, procure. E você que, se estiver muito bem, obrigada, mostre esse conteúdo para pessoas que podem se beneficiar. Uma coisa eu tenho certeza, que você conhece alguém que já está tomando, tomou, ou muito provavelmente vai tomar medicamento em virtude desse tempo e dessas patologias que nós estamos vivendo, né? Exatamente. E é isso, como sempre, novamente, aqui na descrição, se quiser deixar dúvidas, entre em contato com ela, procure, né? Aqui é um canal realmente de informação. A nossa parte foi feita, mas os outros 50% depende de você. E isso é o que eu quero incentivar aqui, que você se responsabilize pela sua saúde, por cuidar de você. E até o próximo Consultório Aberto.